Atos capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: este é Jesus. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Vou ler de novo: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Diga glória a Deus. Irmãos, a Bíblia aqui no livro de Atos, nessa declaração de Pedro e João, começa a falar sobre a construção. E aqui esse texto vem falar sobre Jesus e chama de Jesus como essa pedra angular que os construtores, que os pedreiros rejeitaram. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma época de construção diferente, muito das nossas, na nossa época hoje, mas ainda existe em alguns lugares, da construção feita com pedras. E quando um pedreiro, um construtor, ele vai construir algo com pedras, ele faz um processo de seleção. Ele está toda hora selecionando qual é a pedra que vai se encaixar, porque é diferente de você pegar um tijolo, uma parede de tijolos que já estão todos ali certinhos, definidos, na mesma medida, mas quando você constrói algo com pedras, você tem que ficar selecionando, e nessa seleção de pedras, algumas são aceitas, e outras são o quê? Rejeitadas, algumas são deixadas de lado, e a Bíblia então diz aqui que Jesus, ele foi rejeitado, como uma pedra numa construção de pedras. Pode levantar um pouquinho a luz, por gentileza. Uma pedra na construção de pedras que é rejeitado. Jesus, ele foi rejeitado, mas aquele que foi rejeitado, o nosso Deus então pegou essa pedra rejeitada e fez dela, pelo contrário, a pedra principal, a pedra angular. Aqui o texto diz. O que é a pedra angular? Se puder colocar uma imagem, por gentileza. A pedra angular, quando você faz essa construção de pedras, ela é exatamente essa pedra aqui do meio, ela sustenta toda a construção. E nessa manhã, irmãos, Deus quer falar conosco sobre algo que Ele pode falar, que o nosso Deus realmente tem autoridade, e que Jesus também realmente tem autoridade para ministrar sobre a rejeição. Se tem alguém, irmãos, que entende toda a dor de rejeição, é o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele entende essa dor de rejeição no seu coração e na sua vida. Jesus, ele foi rejeitado, irmãos, o tempo todo. O tempo todo Jesus sempre foi deixado de lado, deixado para trás, porque esse é o significado da palavra rejeição. Rejeição é o oposto de ser aceito, de ser abraçado, de trazer para perto. Aliás, se você for lá no original da palavra rejeição no latim, ela significa literalmente deixar para trás. Jesus, ainda no ventre da sua mãe Maria, já começou a passar por essa rejeição. Vamos lembrar, irmãos, que quando Maria ficou grávida do Espírito Santo, José não aceitou fácil isso, mas também não podemos pegar tão pesado com José, né, gente? Imagina você ali, está noivo, a tua noiva chega e fala assim: estou grávida do Espírito Santo. José falou assim: esse negócio do Espírito Santo eu não conheço não, né? José no primeiro momento disse: não, Maria, não vou me casar com você, eu não vou agora continuar o nosso noivado. E Deus teve que intervir na história, teve que mandar um anjo dizer para José: não rejeite Maria, porque há um bebê no ventre dela, e esse bebê é Jesus, o Salvador. Jesus foi rejeitado pela sua origem, pela cidade que ele cresceu. As pessoas falavam: pode vir alguma coisa boa daquela cidade? Lá de Nazaré, aonde Jesus cresceu, daquele lugar não vem ninguém de bom, daquele lugar não sai nada de bom. Olha de onde ele veio. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos, Jesus foi rejeitado pelos seus amigos. A Bíblia diz que o lugar aonde Jesus menos operou milagres foi na sua terra natal. Um pouco antes de morrer na cruz, Jesus também foi rejeitado. Você lembra que um pouquinho antes o povo teve que escolher: vamos soltar um criminoso, quem vocês querem que eu solte? Pilatos perguntou: vocês querem que soltem Jesus ou soltem Barrabás? E aquele povo rejeitou Jesus e soltou Barrabás e mandou Jesus para aquela cruz. Jesus foi rejeitado até mesmo naquela cruz, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Não havia pecado nenhum sobre Jesus, ele era perfeito, mas ele carrega o seu e o meu pecado. Ele morre e dá a vida dele por nós.
E a Bíblia diz que por causa dos nossos pecados, até o Pai teve que por algum momento se afastar dele. Igreja, se tem alguém que entende de rejeição, é o nosso Deus. A rejeição, irmãos, é uma das piores dores que o ser humano pode viver e experimentar na sua vida. Irmãos, é interessante que muito daquilo que as pessoas fazem para nós não devolvemos de volta para as pessoas. Todos nós, as pessoas estão toda hora fazendo algo contra nós. Por exemplo, quem aqui já foi assaltado? Se já foi assaltado, levante a mão. Mas você assaltou de volta? Não, você não assaltou de volta. Quem aqui um dia alguém já bateu no seu carro? Quem aqui já sofreu uma batida de carro? Aí você foi lá e bateu de volta? Não. Muitas das situações que as pessoas fazem contra nós não devolvemos de volta para elas. Seja porque é ilegal, imoral, ou não faz sentido eu retribuir só porque alguém fez isso para mim, eu vou fazer de volta. Mas preste atenção nisso, igreja. Quando se trata das áreas emocionais, aí o padrão humano é diferente. Quando nós falamos de áreas emocionais, existe um padrão diferente. E qual é o primeiro padrão nas áreas emocionais? Tudo que eu recebo de alguém eu devolvo. Se eu recebo amor, eu devolvo amor. Se eu recebo bons tratos, eu devolvo bons tratos. Se eu recebo respeito, eu devolvo respeito. Mas também se eu recebo maus tratos, eu devolvo os maus tratos. Se eu sou desrespeitado, eu vou ter a tendência de desrespeitar. Se eu sou agredido emocionalmente, eu vou ter a tendência de devolver isso. E preste atenção, não para por aí não, porque a primeira tendência não é somente eu devolver aquilo que fizeram para mim. Tudo que fizeram de emocionalmente para mim eu vou devolver. Mas existe uma segunda tendência, que é eu não devolver para a pessoa de origem, mas é eu devolver para a pessoa que está perto. Porque muitas vezes aquela pessoa de origem, ela talvez já nem está mais na minha vida, ficou lá no meu passado. E aquele que me machucou lá atrás, eu vou devolver, mas não na vida dele, eu vou devolver naquele que está do meu lado. E a rejeição, irmãos, tem esse poder de trazer à nossa vida, de ferirmos uns aos outros, de machucarmos uns aos outros. Rejeição dói, e dói forte, porque ela está ligada, presta atenção nisso, à nossa essência de ser humano. O ser humano, ele precisa desde sempre, desde o seu nascimento, ser aceito. Nós sabemos, irmãos, que no aspecto espiritual, o ser humano não é um animal, amém, igreja? Ele é o filho de Deus, filha de Deus, a imagem de Deus. Mas no aspecto biológico, o ser humano é considerado um mamífero. E os mamíferos, diferente das outras espécies de animais, as aves, os répteis, os anfíbios, os peixes, os mamíferos, eles precisam de cuidado ao nascer. O peixinho não precisa. Quando o peixinho nasce, a mamãe peixinho não tem que ficar do lado dele ensinando ele a nadar e dar comidinha. O peixinho já nasce, ele se desenvolve, mas mamíferos não. Mamíferos precisam de cuidado. E de todos os mamíferos, o ser humano é o que mais precisa de cuidado. Nenhum bebê, nenhuma criança, ela vai sobreviver ao nascer se alguém não aceitar aquela criança. Alguém tem que aceitar ela. Ela tem que ser nutrida, alimentada, limpada, tem que ser cuidada, tem que fazer tudo por ela. Se alguém não fizer, o bebê sobrevive? Ele não sobrevive. Até temos que ensinar a andar as crianças, diferente de outros animais. O ser humano, você tem que pegar na mãozinha e ensinar ele. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Presta atenção, que desde já do nosso nascimento, nós temos uma necessidade. Alguém tem que me aceitar. Alguém tem que olhar para mim e dizer assim: eu vou cuidar de você. Pode ser pais biológicos, pode ser outros pais, pode ser que alguém faça isso com amor, ou faça isso sem amor, simplesmente por uma obrigação. Mas nenhum de nós que estamos ouvindo essa mensagem estaríamos agora ouvindo se alguém não tivesse nos aceitado e nos cuidado. Por isso que dói demais, porque nós precisamos de pessoas, nós não podemos viver sem elas. E quando a rejeição vem, esse sentimento de não ser aceito, de ser deixado para trás, de ser levado para trás, machuca demais. Da onde nós podemos receber a rejeição, irmãos? Nós podemos receber a rejeição de uma forma direta, de pessoas que realmente, ali às vezes de forma consciente ou inconscientemente, pessoas que eram para nos amar e cuidar, escolhem nos rejeitar. E não tem como falarmos de todas as dores de rejeição, a maior que existe são dos pais. Se tem algo que machuca a nossa vida, machuca a vida de uma pessoa, ela sentir rejeitada pelos seus próprios pais.
Às vezes isso acontece de forma deliberada, pais que realmente escolhem não cuidar dos seus filhos. Às vezes acontece com nós pais de forma inconsciente, às vezes com excesso de trabalho, excessos de cobrança. Às vezes filhos se sentem rejeitados pelos seus pais num processo de divórcio, e por mais que o casal fala assim, não filho, não, o problema não é você, o problema é entre nós, o filho sente que a rejeição é para ele, ele sente que está rejeitando a ele. Filhos que às vezes, talvez num processo mesmo, talvez até algo um pouco mais pesado e drástico, como talvez um suicídio, quando a pessoa escolhe tirar a sua própria vida num ato de desespero, onde ela não encontra mais saída, quem ficou vivo sente rejeitado por aquele que escolheu aquela decisão. Pais que muitas vezes são viciados, alcoólatras. Quantos talvez aqui tiveram que buscar os seus pais em bares, tiveram que buscar os seus pais caídos na rua, e você olhou aquilo e falou assim, por que que ele não cuidou de mim? Por que que ele não se cuidou para poder eu ser cuidado? Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Na preferência de filhos, na preferência de irmãos, um irmão é mais bem tratado do que o outro, um irmão recebe mais do que o outro, é uma dor que machuca demais os filhos. Mas veja bem, nós não devemos nessa manhã caminhar numa revolta contra eles, porque a maioria deles talvez não foram treinados e não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui, de receber essas instruções. Quem pode dar glória a Deus, porque a palavra de Deus edifica a sua vida, é a palavra de Deus que edifica a nossa vida. Rejeições amorosas, como traições, adultérios, abandonos, são rejeições, irmãos, que nos machucam, até mesmo um processo de luto, sentimos rejeitados. Existe uma outra rejeição, irmãos, que é uma rejeição que ela vem de forma indireta, que vem através do nosso dia a dia. Não é aquela pessoa talvez abandonando e tratando a gente mal, mas muitas vezes até mesmo sem a pessoa perceber. É aquela rejeição, por exemplo, numa entrevista de emprego. Porque o que é a seleção de um emprego? A seleção e a busca por um emprego é alguns serem aceitos e outros serem o quê? Rejeitados. Você não serve para trabalhar nesta empresa. E aí nós começamos a sentir tão maus e ficamos tão para baixo. Às vezes num negócio que nós vamos fazendo, pessoas que desdenham da gente, irmãos. Irmãos, nunca vai faltar pessoas para desdenhar da gente. Coisa terrível. Já aconteceu com você? Você comprou aquele carro zero maravilhoso, e se você não comprou, você vai comprar em nome de Jesus, toma posse, né? Mas aí você compra aquele carro lindo, maravilhoso, mas sempre tem um chato, né, irmãos? Aliás, fala para você, para de ser chato em nome de Jesus. Sempre tem aquele chato, aí você compra aquele carro lindo, maravilhoso, e a pessoa olha e fala assim, mas essa cor é difícil de vender depois. Oh meu Deus do céu, né? Sempre tem alguém para rejeitar, desdenhado que a gente consegue, né? E corretor de imóvel, então, irmãos, quem já tem vontade de jogar um corretor de imóvel pela janela, né? Não vai fazer isso, que eles estão fazendo o trabalho deles, né, gente? Mas você fala assim, meu Deus, mas achou tanto defeito aqui nessa casa. E aí a gente leva para o lado pessoal, ele está fazendo o trabalho dele, você não tem que ficar, né, com o trabalho dele. Mas são coisinhas que vão acontecendo, que vai fazendo a gente assim sentir de lado. Você apresenta um projeto e alguém tira sarro de você. Você tem aquela ideia, você apresenta um sonho, você vai viver isso? E aquilo machuca a gente, não é mesmo? É rejeições que vão vindo, mas também existem, irmãos, outras rejeições que são pessoais, internas, rejeições que a gente mesmo cria. Algumas delas são reais, algumas delas são irreais. Uma rejeição pessoal real é a gente se rejeitar pela nossa aparência física, nós acharmos que não somos inteligentes o suficiente, que não temos a capacidade, e vamos ali entrando naqueles complexos de inferioridade. São rejeições que muitas vezes nós colocamos e pensamos, eu não posso fazer, eu não posso conquistar, eu não posso ir, isso aqui não é para mim. E algumas, irmãos, são até irreais, que a gente inventa e não existe. Eu lembro de um dia, irmãos, que eu senti uma dorzinha de rejeição assim. Eu estava entrando num comércio e tinha uma pessoa entregando um folheto para todo mundo. Já aconteceu isso com você? E todo mundo ali, ela entregando o folheto e atrasando a fila. Aí você já fica, essas pessoas aqui ficam entregando o folheto, né? Eu estava de boa, tranquilo. Quando chegou na minha vez, ela não entregou o folheto. Falei, o que será que aconteceu? O que será que ela olhou para mim? Por que ela não entregou o folheto para mim? Será que ela acha que eu não tenho dinheiro para comprar isso? E a gente vai criando. Mas seja, irmãos, qual é a razão dessa rejeição? Da onde que ela vem?
Rejeição é algo sério e traz consequências sérias. Nós temos muitas consequências da rejeição, mas eu quero separar pelo menos 2 grupos principais. Quantos grupos, igreja? 2, pelo menos 2 grandes consequências. A primeira grande consequência da rejeição, vamos voltar lá, de quando a gente nasce, nós temos uma necessidade de ser aceito e cuidado, é que se eu não encontrar aquela aceitação, eu vou buscar em outro lugar. Quando nós não sentimos amados e aceitos, eu vou buscar isso em outro lugar. Eu vou tentar encontrar, e aí nós começamos a entrar naquela busca desenfreada por sermos aceitos. E aí a gente começa a fazer todas das mais diversas loucuras da vida. Muitos entram num modo de perfeccionismo. Ele quer ser tão perfeito, ele quer alcançar um outro nível, ele quer ter tanto sucesso, ele quer ter tantas conquistas, que ele vai fazendo loucuras. Ele compra aquilo que ele não tem dinheiro para pagar, ele começa a se envolver com quem não deve se envolver, ele se entra em relacionamentos porque existe um buraco na sua alma, que está dizendo para ele: eu preciso de amor, eu preciso de afeto, eu vou buscar essa aceitação. Eu vou fazer loucuras. Você já viu pessoas, por exemplo, que elas se tornam ultra fanáticas, às vezes, por exemplo, um time de futebol, e ela entra naquela torcida ali, e ela às vezes faz loucuras com a sua vida. Por quê? Porque ela quer ser aceita, ela tem que pertencer a um grupo, ela tem que pertencer a algo que diz: olha, você faz parte de nós. Quantas vezes nós estamos buscando, irmãos, comprometendo valores, experimentando vícios, tudo para preencher algo dentro da nossa vida. Mas uma outra consequência, falei que eram 2 grandes consequências, mas uma outra é o isolamento total. Enquanto alguns saem em busca de serem aceitos, de receber este amor, esse afeto, outros começam a se isolar, se fecham em si mesmo como uma concha, desiste de relacionamentos, não querem construir mais diálogo, não criam novas expectativas. Outros se fecham em ciúmes, insegurança e inveja. Muitos que já foram pisados por alguém no passado, agora vivem pisando nos que estão próximo dele, porque aquilo que ele recebeu, ele devolve. Me rejeitaram, eu te rejeito. Pisaram em mim, eu piso em vocês. Um sistema de defesa emocional, porque lá dentro ele está dizendo: eu não vou ser machucado de novo. Mas a verdade, irmãos, e chegamos a um ponto nessa mensagem, que a rejeição, ela é algo inevitável. Na vida sempre haverá pessoas nos rejeitando, seja de forma direta, seja de forma indireta, num negócio, numa seleção de emprego, sempre haverá alguém deixando a gente para trás, sempre haverá alguém nos represando, sempre haverá alguém nos excluindo, sempre haverá alguém perseguindo, sempre haverá alguém desdenhando a nossa vida. Isso é inevitável. Nós não vamos poder controlar o que os outros fazem contra nós, mas agora, irmãos, nós temos uma escolha, nós temos uma opção, é vencer essa rejeição, e eu quero declarar que você vai vencê-la em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Não tem outra opção se não vencermos. Vira para quem está lá e diga assim: você não tem outra opção. Fala para ele assim: você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não posso controlar o que fizeram contra mim, mas eu posso controlar, e eu posso reagir de uma forma correta. E o primeiro passo, irmãos, para a gente reagir e superar essas rejeições que virão na nossa vida por todos os dias, é nós aprendermos, irmãos, e usar essa força que um dia foi colocada, ou tem sido colocada para nos deixar para trás, usar essa força para nos avançar. Usar essa força que foi colocada um dia para nos empurrar, mas usar essa força para nos impulsionar. E eu queria apresentar, pode tirar a imagem, eu queria apresentar uma ilustração. Vem aqui, Pedro, me ajudar. Uma salva de palmas para o Pedro, meu ajudante. Presta atenção nisso. Aqui nós temos um arco e flecha. Alguma criança perdeu o brinquedo hoje, né? Ele vai devolver, pode ficar tranquilo, viu, irmãos? Mas quando você pega o arco e flecha, quando você pega a flecha, antes da flecha ir para frente, o que ela precisa ir? Para trás. Esta mão aqui, ó, é a mão da rejeição, é a mão que nos joga para trás. E sempre haverá alguém na nossa vida, sempre haverá uma situação tentando jogar a gente para trás.
Mas agora nós podemos, irmãos, usar essa força que nos joga para trás, para fazer a gente ir para frente. E a verdade é que quanto maior for a força para trás, mais longe você vai para frente. Por onde que eu começo? Nós começamos, irmãos, sempre pelo grande começo, que é o Senhor Jesus, o nosso Deus. Segura aqui, Pedro. Esta é a mão que te rejeita, mas você tem que deixar uma outra mão segurar a tua vida. E essa mão aqui esquerda do Pedro é a mão do Senhor Jesus. Se você deixar Jesus segurar aqui a sua vida, Ele vai te estabilizar, Ele vai te dar a força. Sem essa mão, se Ele ficar puxando, você só vai indo para trás. Mas enquanto estão te puxando para trás, a mão de Jesus te segura hoje, e deixa Ele segurar, estabilizar, direcionar a sua vida. Ele pode fazer isso, porque Ele é a resposta de Deus para nós. Jesus, irmãos, é o nosso Salvador. Um dia um homem rejeitou a Deus, mas Deus enviou Jesus. Os homens rejeitaram Jesus, mas sabe, irmãos, enquanto aqueles homens daquela época rejeitaram Jesus, a Bíblia diz que Deus pegou Jesus e falou assim: quer saber do que? Já que vocês aí estão rejeitando Jesus, eu vou fazer dele uma flecha para todos os povos, todas as nações, para todo tipo de pessoa. Aquele povo daquela época excluiu Jesus, mas Deus fez de Jesus a resposta para todos nós. Jesus é a resposta da nossa vida. Jesus é aquele único grande que pode preencher o nosso interior. Sim, nós devemos construir, irmãos, relacionamentos saudáveis e duradouros, mas nós também temos que compreender que existe um lugar dentro de cada um de nós que só Jesus pode preencher. Não haverão currículos, não haverão conquistas, não haverá dinheiro, não haverá lugares desse mundo, não haverá pessoas, enquanto você não ser cheio e preenchido deste amor de Jesus, dessa paternidade de Deus como seu Pai. Você vai tentar buscar isso em todos os lugares e vai se frustrar. Você vai continuar exigindo das outras pessoas. Existe um lugar dentro de você que só Jesus que pode te encher. Por isso, confirme a sua decisão, seja cheio desse Jesus. Pastor, como que eu faço isso? Primeiro eu decido no meu coração, e eu confirmo essa decisão descendo as águas do batismo. Se você ainda não é batizado, dia 28 de julho tome essa decisão. Eu quero ser cheio de Jesus, e toda a força que tem me jogado para trás, a mão de Jesus vai estar agora aqui, me impulsionando para frente. Com Jesus, aquilo que veio para te prejudicar, pode te lançar para mais longe e você crescer. Porque há uma promessa para todos aqueles que estão cheios de Jesus. Quem está cheio de Jesus aí? Há uma promessa, e essa promessa é para você. Tome posse dela. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou repetir: todas as coisas, não são algumas coisas, não poucas coisas, nem muitas coisas, mas todas as coisas, irmãos. O nosso Deus tem uma capacidade, eu posso ouvir glória a Deus por isso. Ele tem uma capacidade de pegar aquilo que veio para nos prejudicar, aquilo que veio nos jogar para trás, Ele nos lança para frente. Mas deixe a mão de Jesus hoje segurar a sua vida e estabilizar. Deixe a mão de Jesus não somente dar a força e parar de você ir para trás e usar aquilo que veio para te jogar para trás para te jogar para frente, mas também Ele não somente estabiliza e dá força e cura e transforma. Preste atenção nisso. Ele também direciona a sua vida para onde você deve ser lançado. Sabe, igreja, busque a direção de Deus. Sabe, igreja, Deus usa as nossas rejeições para redirecionar a nossa vida. Às vezes aquele emprego que te rejeitaram, e você está tão desesperado, tão triste, sabe o que acontece? Sabe porque às vezes Deus permitiu aquilo? É porque ali não era o seu caminho, a direção sua era para o outro lado. Às vezes te rejeitaram, talvez aquele financiamento. Por que eu não pude comprar aquela casa naquele lugar? É porque Deus tem um outro lugar ainda melhor para você. Talvez aquela pessoa te rejeitou e você está tão desesperada porque ela largou a sua vida. Fique em paz e tranquilo, é porque o melhor está chegando para você ainda. Todas as coisas cooperam. Quando o homem nos rejeita, nos esquece, nos deixa de lado, não nos envolve, não nos dá uma oportunidade, sabe o que Deus faz com isso, irmãos? Muitas vezes Ele usa esses períodos de rejeição e Ele nos esconde para nos aperfeiçoar.
Sabia que Deus também esconde às vezes a gente? Às vezes Deus tem que nos esconder, porque às vezes nós não estamos preparados para aquilo que nós queremos, e Ele nos esconde no esquecimento do homem, na rejeição do homem, mas Ele está ali trabalhando, está nos aperfeiçoando. E se você reagir da forma correta, confiando em Deus, usando a tua fé, usando a tua esperança, não duvidando do amor de Deus, Deus vai usar essa rejeição para impulsionar você para mais longe ainda. Quando os irmãos de José rejeitaram José, excluíram José, Deus usou toda aquela tragédia e transformou numa nova direção na vida dele. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Deixe o Senhor segurar a tua vida. Aceite Jesus, aceite a direção de Deus. Aceite a direção de Deus. Deixa Ele usar essa rejeição para abrir novas portas, novos caminhos. Quem pode dar glória a Deus? Aceite o perdão. Por mais difícil que tenha sido, não é fácil perdoar, mas é necessário. Perdoe aqueles que te prejudicaram. Perdoe teu pai, perdoe tua mãe. Não se revolte contra eles, mas libere hoje o perdão. Pare de descontar naquele que está perto de você. Pare de segurar o amor. Deus tem um plano tão lindo para a sua vida, e Deus coloca essa palavra no meu coração. Há pessoas que precisam do seu amor. Há pessoas que precisam do seu amor, precisam de você do jeito que você é. Você pode falar assim: eu não faço diferença, mas essa é uma mentira. A verdade é que você faz a diferença, e tem alguma pessoa neste mundo que Deus está contando com você. É você quem Deus escolheu para essa pessoa experimentar o amor dele, mas você tem se fechado, e você tem pisado, você tem se afastado. Perdoe até a pessoa mais difícil, perdoe a si mesmo. Se você tem vivido uma rejeição a si mesmo, pelo aquilo que você é, pelo seu corpo físico, pelas suas características, perdoe a sua origem, perdoe da onde você veio, mas libere o perdão. Aceite a libertação. Não fique preso à raiva, ao revanchismo, à vingança, porque muitos, quando são rejeitados, dizem: eu vou provar. Não. Eu lembro de uma história de um irmão na nossa igreja, um testemunho, e nós orávamos por ele, orava muito para que Deus pudesse prosperar a vida dele, mas nada prosperava. E um dia comecei a ficar incomodado, e fizemos campanha orando, e um dia eu chamei ele e falei assim: me conte a sua história. E ele falou assim: pastor, minha história é o seguinte: meu pai tinha uma empresa, e a empresa ia fechar, e eu falei: pai, não fecha a empresa não, eu vou tocar essa empresa. E quando eu falei isso, meu pai tirou sarro de mim, pastor. Meu pai falou assim: você não tem condição, se eu não conseguir, como você vai conseguir? E eu falei: está aí o problema. Falei: quando você conquista algo nessa empresa, compra uma máquina, alguma coisa, quem você pensa? Eu penso no meu pai, pastor. Como eu queria que meu pai estivesse vivo, foi eu mostrar para ele que eu consegui. Eu falei: mas quando algo dá errado, você também quer provar. Quando algo dá errado, você lembra que ele falou assim: bem que ele falou que não ia dar certo. Eu falei assim para ele: por mais difícil que seja, por mais difícil que seja, libere agora o perdão para o seu pai, e Deus vai te prosperar, querido. Deus vai avançar a tua vida, Deus vai te lançar para frente, mas não para você provar para ninguém, não para você mostrar que você é capaz, porque a bênção é para nós, mas a glória pertence ao nosso Deus. E naquele momento a gente orou, e ele colocou isso aos pés do Senhor Jesus, e ele lançou fora todo o revanchismo, toda a vontade de provar, toda a vontade de mostrar que ele conseguia. E ali ele começou a prosperar e viver os sonhos de Deus. Se liberte disso. Aceite também, irmãos, preste atenção nisso, uma mentalidade mais positiva, mais para cima a tua mente, uma mente mais saudável. Pense melhor sobre as coisas, porque às vezes a gente vai colocando em nossa mente, irmãos: aquela pessoa passou, não me cumprimentou, não gosta de mim. Para com isso. Às vezes a pessoa está com um problema só, e você já está todo bravinho aí. Pensa mais para cima. Terminou o namoro, e agora o que vai ser da minha vida? Perdeu, não sabe o que perdeu aqui, está em alguém precioso. Valorize a si mesmo.
Ah, isso não deu certo, vai dar certo de outro jeito. Porque às vezes a gente fica colocando, irmãos. Põe a tua mente mais para cima. Pede para o Senhor abrir os teus olhos. Um dia, eu vou contar essa história. A primeira parte é um testemunho, a segunda parte é o testemunho. Eu fui convidado, irmãos, para pregar numa grande conferência, só de líderes, quase 3.000 líderes. E aquela conferência só tinha 2 palestrantes, eu e mais um. Irmãos, que privilégio, que honra. Só que o outro pregou depois de mim. O outro era mais famoso, o outro era mais conhecido. E eu estou lá ministrando, irmãos, pregando. E começou a sementinha. Eles só estão te ouvindo, mas estão querendo esperar o outro chegar. E naquela hora eu falei: Deus, me perdoe por isso. E eu precisei curar minha mente. Eu precisei me arrepender naquele momento, ter uma mente mais positiva. Falei: Deus, não importa que eu sou segundo, eu prefiro ser o segundo, mas estar aqui, do que não ser convidado de jeito nenhum. E era uma conferência extraordinária, uma pessoa maravilhosa, outro palestrante, os maiores palestrantes mais famosos desse Brasil. Depois a gente pôde ir juntos, jantamos juntos, conheci a pessoa. Olha a bênção que Deus estava me dando. Mas a rejeição quer dizer o quê? Você ficou em segundo, você ficou não sei o quê. Elimine isso, tenha uma mente mais positiva. Se alguém te rejeitar, se alguém desdenhar de você, não deixe o inimigo colocar isso não. Aliás, encerrando essa mensagem, não devolva nenhuma rejeição, devolva o amor, devolva a aceitação às pessoas. Não desdenhe das pessoas. Uma das piores coisas que nós podemos fazer para alguém é desdenhar dela, dizer: olha, isso é sorte. Quem já ouviu isso? Alguém falar isso para você? E você pensou que ficou feliz, mas deixou você triste. Na nossa casa lá, nós estamos vivendo muito por causa do basquete, por causa do Eliote. E o jogador tão famoso do Brasil, Oscar, toda vez que falavam para ele: olha, você é muito talentoso, você teve muita sorte de nascer com esse talento, ele ficava tão bravo. Sorte nada, eu treino mais do que os outros. Preste atenção nisso. Deus vai te dar presentes. Eu vou repetir: Deus vai te dar presentes. E sabe quando a gente ganha presente, às vezes a gente desdenha de nós. Muitos aqui não conseguem receber elogios e presentes porque falam assim: está me dando só para agradar, está me dando para fazer média, está me dando porque eu tenho sorte. Não, todo presente que você receber, pode ter certeza, também tem um pouco do seu mérito. E foi lindo, porque acabou o culto das 9, agora um jovem de 17 anos, 18 anos, chegou assim: pastor, eu acabei de ganhar um presente, ganhei um carro, pastor. Eu fui comprar o carro, fiz a oferta, a pessoa falou assim: não pode pagar, eu vou dar o carro para você. E eu falei para ele assim: você mereceu esse presente. Não deixe o inimigo dizer que você foi sortudo. Não deixe o inimigo dizer que você foi feito isso só para te agradar. Pare de se auto-rejeitar. Pare de diminuir as pessoas. E para encerrarmos essa mensagem, uma palavra a todos nós aqui: demonstremos o nosso amor às pessoas. Pais que estão aqui, cadê os pais que estão aqui? Levante as suas mãos. Olhe nos olhos dos teus filhos. Digam para eles: eu amo você. Diga: eu aceito você. Eu tenho orgulho de você. Porque se ele não receber o amor seu, ele vai buscar em outro lugar. Maridos que estão aqui, não deixe tua esposa receber elogios de outro. Ela tem que receber o seu elogio, o seu amor, o seu afeto. Esposas que estão aqui, o teu marido tem que ser mais respeitado dentro de casa do que fora dele. Não importa nada para o homem, não importa nada para o homem ser respeitado fora de casa e ser desonrado na sua casa. Mas seja você, minha querida irmã, olhe nos olhos do teu esposo, diga: eu tenho orgulho de você. Os homens precisam, todos nós precisamos. Nós precisamos fechar esses buracos em nossa alma, para não sermos preenchidos com aquilo que o mundo nos oferece, e sermos preenchidos com aquilo que realmente vem das pessoas que nós amamos, e preenchido principalmente pelo nosso Deus que sustenta a nossa alma. Feche os teus olhos, põe a mão em teu coração. Obrigado, Deus te abençoe. Põe a mão no teu coração e fale com o Senhor agora. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, e clamamos o Teu nome, Senhor. Senhor Deus, Pai, comece a orar agora. Talvez a primeira oração que você precisa fazer agora é esta oração liberando o perdão na sua vida.
Comece a liberar o perdão agora, por mais difícil que seja. Talvez durante essa pregação o Espírito Santo já foi lembrando você. Talvez você tenha que perdoar você mesmo. Quantas vezes você rejeitou a você mesmo? Deus te criou de forma tão linda e tão especial, mas você fica diminuindo quem você é. Senhor, nós oramos agora e declaramos a tua cura. Declaramos, ó Pai, o teu perdão. Declaramos, ó Pai, a tua unção, Senhor. Encha-nos, ó Pai, com este amor. Encha-nos, Senhor, com este amor, Senhor. Senhor, Pai, seja a nossa força. Nós colocamos nossa vida em tuas mãos agora. Põe a tua mão na minha vida. Pede agora ao Senhor: Senhor, põe a tua mão. Senhor, ó Pai, mãos têm me rejeitado, mas eu quero a tua mão, que me sustenta, que me aceita, que me recebe, que me cura, que me liberta, que direciona a minha vida. Senhor, eu preciso de ti. Aleluia. Você que precisa de uma oração, saia do seu lugar agora. Queria chamar aqui à frente todos aqueles que precisam de uma oração. Você que precisa de um milagre, você que precisa de um toque de Jesus. Eu sei que Jesus falou muito forte a muitos corações aqui. Eu quero orar por você que precisa de direção na sua vida. Você se sente perdido, você se sente tão perdido, não sabe o que fazer. Deus está me mostrando pessoas muito perdidas. Essa rejeição, ela te desorientou. Você ouviu essa mensagem hoje, até hoje você tem tomado decisões por rejeição, numa tentativa, numa busca de encontrar aquilo. E nessa tentativa você se machucou, você quebrou a cara, você estudou o que não devia ter estudado, fez negócios que não devia ter feito, se envolveu com o que não devia ter se envolvido. Jesus está aqui, os líderes de células vamos estar orando também, e venham nos ajudar a orar. Vem, Senhor Jesus. Senhor, nós oramos a ti, Senhor. Inunda-nos, ó Pai, com o teu amor. Inunda-nos com o teu amor, Senhor. Você que tem dificuldade de perdoar, você que precisa perdoar alguém, busca agora esse perdão, essa força. O Senhor, Ele quer te guiar. Ele tem propósitos para a sua vida. Você não tem que caminhar em busca de curar essa rejeição. Deixe Jesus colocar a mão em você agora. Muitas mãos te empurraram para trás, mas a mão de Jesus está aberta para dizer: eu cuido de você. A mão de Jesus te recebe. Jesus abre os braços para você hoje. Somos a sua herança. Aleluia, Senhor. Somos tua herança e não nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um rio apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Toda a igreja com os olhos fechados, eu quero orar por você que um dia desdenharam de você e deram uma risada. Até hoje essa risada está gravada na tua mente. Você apresentou uma ideia, você foi apresentar talvez um projeto na escola, e você, aquela pessoa tirou tanto sarro de você que você se fechou e você falou assim: nunca mais eu vou fazer isso. Se você é esta pessoa, com teus olhos fechados, põe a mão em teu coração. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, eu oro, eu declaro libertação hoje, Senhor, desta vida que foi humilhada publicamente, dessa vida, Senhor Deus, ó Pai, que foi, Senhor Deus, ó Pai, tão envergonhada, Senhor. Senhor, Pai, nós declaramos o perdão. Senhor, declaramos, ó Pai, que esta humilhação não tem mais efeito nesta vida, Senhor, ela está liberta agora, em nome de Jesus. E declaramos, ó Pai, para cada dia de vergonha haverá dupla honra, Senhor.
haverá dupla honra para cada dia envergonhado, Senhor, por aquela acusação, por aquela mentira que se levantaram, Senhor. Pai, nós declaramos que esta rejeição está levando a novos caminhos, ó Senhor. Oramos também por aqueles que foram abandonados, ó Senhor. Ó Deus, ó Pai, declaramos a cura deste coração agora, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e declaramos uma direção. Põe a mão sobre a tua cabeça agora. Eu declaro direção, Senhor. Chega de viver perdido, chega de viver sem saber o que fazer, chega de viver sem saber para onde ir, Senhor, em busca de algo, Senhor, para preencher. O Senhor é aquele que nos direciona. Eu declaro uma mente organizada, eu declaro pensamentos claros. Essa mente, Deus, ó Pai, que ela é perturbada, não desliga, é agitada. Eu declaro direção agora. Receba luz, receba luz, receba luz sobre a tua mente, agora e para sempre. Amém, Jesus, amém. Diga glória a Deus. Deixe o Senhor Jesus te transformar cada dia mais. Você que está aqui mais uma vez, ainda não desceu as águas do batismo, não perca essa oportunidade. Deixa Jesus trazer toda a direção. Mãos te rejeitaram, mas a mão de Jesus está pronta para cuidar de você. Se entregue nas mãos do Senhor Jesus. Procure o nosso pessoal para nós estarmos orando por você. E todos que são batizados, mais uma vez, irmãos, daqui até o dia 28 nós continuamos mobilizados para que muitas vidas possam conhecer o amor de Jesus. Amém? Quem aqui tem um coração grato ao Senhor Jesus? Se você tem um coração grato aí aonde você estiver, levante as suas mãos mais alto que você puder. Você que está no culto online, se coloca de pé aí, levanta esse sofá também, estou te vendo agora, viu? Levante as suas mãos e agradeça a Jesus. Só agradeça, não peça mais nada. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque a tua mão me aceita, tua mão me recebe e cuida de mim. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por todos que serviram para esse culto acontecer. Eu te agradeço pela minha família, pela minha casa, por tudo que o Senhor tem me dado, até este corpo do jeito que ele é. Eu te agradeço. Declaramos uma semana abençoada, de vitória, de conquistas, produtiva, livre do mal, de portas abertas. Uma semana de boas notícias para todos nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus.